Os pacientes com câncer são considerados grupos de risco para a Covid-19. Isso porque eles têm mais chances de desenvolverem complicações graves se forem contaminados pelo coronavírus. Nós convidamos o oncologista e diretor técnico do Hospital de Câncer Araújo Jorge, o Dr. Carlos Henrique Ribeiro, para falar com a gente sobre esse assunto, e ele está aqui ao vivo. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Wilber. É um prazer estar com vocês aí na Rede Pai Eterno. É um prazer recebê-lo também. E eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, explicando também para quem está em casa, como ficaram os tratamentos contra o câncer durante esse período de pandemia. Alguma coisa mudou? Os tratamentos foram interrompidos de alguma maneira ou não? O tratamento do câncer, ele não mudou. Os protocolos são os mesmos, as indicações cirúrgicas são as mesmas. O que nós fizemos, sob orientação do INCA, Instituto Nacional de Câncer, foi um rigor maior na identificação precoce de pacientes com contaminação com coronavírus. Então, nós realizamos exames na véspera de internações para cirurgia, internações para quimioterapia, ou mesmo quimioterapia ambulatorial, em todos os pacientes que estavam sendo submetidos a tratamento. Caso esse paciente apresentasse um quadro positivo para o coronavírus, esse tratamento era retardado até que ele voltasse a ser negativo para a contaminação. Nos pacientes em que não apresentavam contaminação, o protocolo de tratamento era o mesmo. Então, foi apenas um rigor maior na identificação dos pacientes previamente ao tratamento. Certo, doutor Carlos, bom dia para o senhor. Eu queria saber se os pacientes que têm câncer, eles fazem parte do grupo de risco da Covid-19 e por quê? Bom dia, Marina. A princípio, o paciente com câncer não é um paciente de risco, de grupo de risco para a contaminação e evolução da doença Covid-19. Porém, os pacientes com câncer hematológico, ou seja, leucemias, linfomas, mielomas, síndrome mielodisplásica e outros, estes sim são pacientes de risco maior. Esses pacientes estão no grupo de risco para coronavírus. São pacientes que têm uma deficiência de imunidade muito grande. Agora, o que o paciente com câncer tem que tomar cuidado, e no tratamento a gente procura obedecer, é que esse paciente não sofra contaminação durante o tratamento. Então, que ele siga as orientações para que não tenha contaminação durante o tratamento, durante a quimioterapia ou durante o pós-operatório imediato. Nesse momento, o paciente oncológico está imunodeprimido. Então, ele pode ter formas mais graves. Então, essa é a complicação. O paciente com câncer, por causa do tratamento ou de cirurgias, pode se tornar imunodeprimido e apresentar formas mais graves na infecção pelo coronavírus. Ficou alerta, então, né, para as pessoas que estão passando por esse tratamento, para quem conhece alguém nessa situação também. Ainda vivemos uma pandemia, ainda é importante se proteger. Doutor, o senhor percebeu que houve queda na procura ali, nos diagnósticos, por exemplo, e essa queda aconteceu porque as pessoas deixaram de ir até os hospitais, deixaram de ir até as consultas? Esse fato foi claro. Nós chegamos a ter 20% de diminuição de atendimento em pacientes com câncer. Pacientes tinham medo de procurar o hospital por causa do coronavírus, mesmo sabendo que a gente toma todas as precauções para que não haja contaminação. E o que a gente teve foi um número maior de pacientes com doença oncológica, com câncer avançado, o que passa a ser um problema mais difícil no tratamento. Os tratamentos são mais complexos, são mais demorados, têm riscos maiores e apresentam resultados menos promissores do que no caso do paciente com diagnóstico precoce de câncer. Então a gente pede, orienta que o paciente tenha medo sim do coronavírus, mas que não retarde o diagnóstico e o tratamento de uma doença oncológica. O câncer não espera a passagem da pandemia. 1 ano, 2 anos é muito tempo para que um câncer evolua enquanto a pessoa está reclusa, com medo do coronavírus. Certo, doutor. E vocês já estão vendo essa consequência negativa agora, nesse período?
ou seja, diagnósticos que poderiam ter sido feitos bem anteriormente, agora que estão sendo feitos, já estão em casos mais avançados, já precisa de um tratamento mais agressivo. Essa consequência já está acontecendo agora? Exato. Desde o ano passado. Então, nós temos pacientes que ficaram 6 meses, 1 ano, em casa, sabendo que tinham câncer, com medo de procurar o serviço médico oncológico. Então, é claro, a gente passa a tratar um paciente em situação muito mais complexa. E não há nada mais importante, não há tecnologia melhor para o tratamento de câncer do que o diagnóstico precoce. Então, a orientação que a gente faz e deixa bem claro para toda a população que nós precisamos do diagnóstico precoce. Em caso de suspeita de câncer, que procure o médico da sua região e, em se confirmando ou tendo uma suspeita grande, que seja encaminhado ao serviço oncológico, o mais precoce possível. Certo, doutor. O senhor mencionou ali que houve um retardo, né, nos casos em que os pacientes estavam infectados com o coronavírus. Esse retardo, para a gente que não entende, né, sobre esse assunto, ele pode ter prejudicado essas pessoas de alguma maneira ou esse atraso ali de 15 dias não impacta tanto na vida desses pacientes que estão lutando contra o câncer? No caso, um atraso de 15 dias, 15 a 21 dias, que são dos pacientes que nós identificamos como portadores de coronavírus, que a gente tem que aguardar esse intervalo, não chega a ser prejudicial. Na maioria das vezes não é prejudicial. Porém, nos casos em que o paciente não procura o hospital por até 3, 4 meses, 6 meses, aí sim, nós temos uma mudança muito grande, muito drástica no comportamento da doença. Então, o que a gente orienta é isso, que mantenha o contato com o seu médico oncologista, que faça de rotina os exames para identificação de contaminação do coronavírus, e que siga todas essas orientações. Em caso de estiver contaminado, que espere os seus 15 ou 21 dias. No caso de não haver contaminação, está autorizado, é necessário o tratamento do câncer. Certo. Doutor, em relação à vacinação, os pacientes que têm câncer, que estão em tratamentos, eles também são orientados a se vacinarem ou tem alguma orientação contrária? São orientados a se vacinarem, sim. O paciente em tratamento de câncer, ele deve entrar em contato com o seu médico oncologista e escolher o momento adequado para se vacinar, seja a quimioterapia, seja no pós-operatório. Então, o paciente que está fazendo quimioterapia, tendo um intervalo maior conforme a medicação, o seu médico oncologista vai orientar o momento adequado de realizar a vacinação. No paciente que foi operado, também o médico, o cirurgião oncologista, vai orientar o momento adequado da vacinação. Mas deve ser vacinado sim. Tá explicado então, doutor. Então, só para a gente deixar bem claro, porque eu acho que isso é fundamental, né? Essas pessoas, mesmo imunossuprimidas de alguma forma, por causa do tratamento contra o câncer, a vacina não apresenta risco para essas pessoas, né? Já temos estudos que comprovam isso. Exato. O médico oncologista vai escolher o momento adequado para a aplicação da vacina. Ele não vai tomar a quimioterapia e 1 semana, 10 dias depois, tomar a vacina. Então, o médico oncologista vai escolher o momento adequado para que ele não tenha comprometimento com a vacina e para que a vacina seja, sim, efetiva, que traga imunidade adequada a esse paciente. Certo, doutor. E qual que é a orientação para os familiares ou cuidadores, as pessoas que estão em contato direto aí com os pacientes de câncer, pessoas que de repente estão sentindo algum sintoma, que ainda não fizeram teste, enfim. Qual que é a orientação, o cuidado que essas pessoas devem ter, pensando, é claro, né, no bem dessa pessoa querida aí que ele está perto? Se você tem um parente próximo que mora na mesma residência, que está em tratamento oncológico, a orientação básica é a seguinte, que os seus familiares, as pessoas que estão em contato direto, as pessoas que residem na mesma residência ou cuidadores, que estejam todos vacinados, de preferência com as 3 doses já tomadas. Segundo, que usem, mesmo vacinados, usem os equipamentos de proteção. A máscara é fundamental para que haja uma proteção disso aí, não só no paciente, mas também nas pessoas que estão em contato ou na mesma residência com esse paciente, lavagem das mãos, e que as pessoas que estão em contato com o paciente oncológico
evitem aglomerações, evitem festas ou evitem frequentar ambientes com grandes aglomerações, para que não tragam ao paciente oncológico o risco de contaminação do coronavírus. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer esses esclarecimentos tão importantes sobre esse assunto que merece muito a nossa atenção e a atenção dos nossos telespectadores, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Wilton. Obrigado, Marina. E a Associação de Combate ao Câncer em Goiás, através do Hospital Raul Jorge, continua à disposição da população goiana. Muito obrigado. Tchau, tchau.